Bom dia! Bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Olá, galera do Café, tudo bem? Nós estamos gravando esse vídeo em outubro de 2019, porque vocês estão vendo com a faixa, eu vou estar falando sobre isso. Nós estivemos nos Estados Unidos trabalhando ali para conseguir recursos para pagar as passagens da viagem missionária que nós fizemos para a África, vocês sabem disso. E lá eu sofri um acidente, eu tomei um tombo e rompi 2 tendões do braço, do ombro. Eu preciso reconstituir esses 2 tendões, porque senão eu vou perder os movimentos do braço, eu vou ficar aleijado do braço aqui. E aí a gente precisa fazer essa cirurgia. Eu estou tentando pelo SUS, tá difícil, né? Mas em último caso eu vou precisar fazer particular. Aí nós vamos precisar da sua ajuda, porque nós vamos fazer uma vaquinha. Sabe aquele programa Vaquinha que você faz e lança na internet e as pessoas podem contribuir? Sabe por quê? Porque custa 15 mil reais essa cirurgia, eu não tenho esse dinheiro. E eu preciso fazer essa cirurgia. Mas Deus proverá. Vamos lá, vamos aqui ao nosso Café com a Palavra. Olha só, tem muita gente que acha que morreu, acabou. Né? Morreu, acabou. Você já ouviu falar em EQM? EQM, experiência quase morte. São pessoas que por alguns momentos, certo, tiveram o seu coração parou, parada cerebral, coração parou e tiveram uma experiência assim forte, experiências fortes mesmo, que relatam coisas assim muito fortes. E eu quero te dizer uma coisa, já ouvi muitas experiências de EQM, de experiência quase morte, mas tem uma coisa que eu me apego quanto a isso. É o que a palavra de Deus diz, e diz aqui em Tessalonicenses 4,13, Paulo vai falando sobre isso. 1 Tessalonicenses 4,13 é o que ele fala. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, os que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não na vinda do Senhor Jesus, não precederemos que dormem, certo? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Yeah! Paulão fala isso. Então, por exemplo, cara, eu não tenho esperança, eu tenho certeza de que aquele que está em Cristo vai passar por esse processo. Mas o que é estar em Cristo, cara? Estar em Cristo para mim não é aqueles que conhecem a palavra de Deus. Porque Deus não tem compromisso com os que conhecem a palavra de Deus. Deus tem compromisso com os que vivem a palavra de Deus. Os que conhecem a palavra de Deus, só o fato de conhecer não garante que passará por esse processo. Você entende? Você encontrará com Jesus. Porque, olha só, tem um cara que conhece muito a palavra de Deus, mais do que você e a mim, Lúcifer. Lúcifer conhece a palavra de Deus. Lúcifer conhece esse livro aqui. Só que Lúcifer resolveu não obedecer. Então, se o compromisso de Deus fosse com quem conhecesse a palavra de Deus, Lúcifer estaria de boa. Não é verdade? Estaria de boa. Não. O compromisso de Deus é com aqueles que conhecem e obedecem à palavra de Deus. Lembra que Jesus fala assim, aqueles que me amam, me obedecem. Então Deus tem compromisso com aqueles que o amam. Jesus tem compromisso com aqueles que o amam. Então, peraí, se nós alinharmos a nossa vida, a palavra de Deus, não somente conhecendo, mas vivendo essa palavra, nós passaremos por esse processo. Se você já tiver partido, eu tiver partido dessa vida, ressuscitaremos com Cristo. Se nós estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele. Mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa muito importante que muita gente tem esquecido hoje, dentro do meio cristão. O fato de eu conhecer partes da Bíblia, o fato de eu conhecer grande parte da Bíblia, não me torna um salvo em Cristo. O que vai me tornar não é só conhecer, é reconhecer que sou um pecador, me arrepender dos meus pecados e obedecer a Cristo. Sacou?
Aí nós nos enquadramos nisso que Paulo falou. Se você já tiver morrido, você ressuscitará com Cristo. Se você estiver aqui, será arrebatado com Ele nas nuvens. Até o próximo Café com a Palavra. Bom dia! Bem-vindo ao nosso Café com a Palavra.